Oi gente, quanto tempo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo que o Xenix recomenda. E o tema de hoje é a trilogia de Xena em Hércules. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Conforme eu já havia mencionado anteriormente, eu disse que a cada 3 vídeos que eu gravasse de assuntos comuns, de outras séries, outros filmes que não tivessem a ver com Xena, eu ia gravar um para falar sobre algum assunto recorrente do Xenaverse. E como eu estou revendo Hércules, eu escolhi falar sobre os episódios de Hércules em que Xena surgiu, que foi nessa trilogia da primeira temporada. E para quem não sabe, Xena, ela teve sua primeira aparição como personagem, ela passou a existir como personagem em Hércules, na série Hércules. Porque a série Xena, na verdade, é um spin-off de Hércules. Para quem não sabe, é importante mencionar. E a Xena aparece lá nos 3 episódios da primeira temporada, que são o episódio 9, The Warrior Princess, ou A Princesa Guerreira. No segundo episódio é The Gauntlet, o episódio 12 da primeira temporada também, é O Desafio. E ela aparece no 13º episódio, que é a Season Finale, o último episódio de Hércules, da primeira temporada de Hércules, que é o Unchained Hearts, unindo forças contra o mal. O título original e o título que eles colocaram em português, tá? Não é tradução, gente. Eu tô aqui com um DVD, esse DVD aqui, aparece os episódios dessa trilogia no disco 2 e aparece mais Prometheus e o Dia do Juízo, né? Eu vou falar só dos 3, né, da trilogia da primeira temporada, no caso, nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu comente sobre outros episódios que Xena aparece em Hércules, ou que Hércules aparece em Xena, é só comentar. Eu pretendo fazer também futuramente, quem sabe, um vídeo falando sobre esses episódios. O primeiro episódio foi A Princesa Guerreira. Nesse primeiro episódio, ela aparece do começo ao fim como vilã. A Xena se diferencia de outros vilões que apareceram nessa primeira temporada em Hércules, porque primeiramente ela não está a serviço de Hera ou de nenhum outro deus, como muitos que apareceram. Acho que ela foi uma das únicas, ou a única, que não estava a serviço de um deus. Ela estava trabalhando ali por conta própria, porque ela queria escrever o seu nome na história com letras de sangue, estava ali para estar e destruir. Uma das coisas que a Xena usou assim como diferencial também, outro diferencial dela nesse episódio, é que ela não tinha aquela estratégia de lutar contra o Hércules, destruir ele fisicamente, de destruir ele em uma batalha. Ela tinha um plano antes disso, que seria enfraquecê-lo psicologicamente. E ela fez isso usando o melhor amigo dele, né? Talvez a Xena tivesse estudado um pouco o Hércules e o Iolaus, porque ela conseguiu mexer exatamente no ponto fraco do Iolaus. A gente vê na primeira temporada que o Iolaus até seja um pouco, talvez seja até um pouco crianção, assim, ele tem aquela coisa, um ego muito machucado, um ego fraco, porque as pessoas dão crédito pro Hércules e não dão pra ele. Tem gente que nem conhece ele. E aquilo a gente vê que mexe um pouco com ele. Até a Nêmesis, eu não sei se foi na primeira temporada ou na segunda, os deuses encomendaram a morte do Iolaus para ela. Só que aí ela percebeu que ele era um verdadeiro amigo do Hércules, apesar dele ter esse orgulho dele. E um pouco até digamos que um pouco de inveja do Hércules. Não inveja, né, gente? É porque, não sei, inveja da fama dele, né, talvez. Pode ser. Porque ele também é um ótimo guerreiro e ele é um verdadeiro amigo do Hércules. Mas aí a Xena conseguiu mexer com isso dele, com essa vaidade dele, né? Ela botou o ego dele, foi alimentando o ego dele ali.
e diminuindo um pouco o Hércules perante ele, falando, tem uma hora que ela fala que você, Iolaus, é um menino, é um homem já crescido, mas acredita em mentiras como criança. O Hércules não é bom, ele não faz isso por bondade, ele não ajuda as pessoas por bondade, ele faz isso para dizer que ele não precisa dos deuses, para desafiar a madrasta dele. E o Iolaus fica mexido com aquelas palavras ali da Xena, né? Ela conseguiu trabalhar esse psicológico deles, isso é muito interessante. E o Hércules, e ela também mexeu com o Hércules, que a gente vê que distanciando o amigo dele, o Hércules pensa em desistir, fica decepcionado. O Hércules só não desistiu porque ele conversou com Petrax, que foi um vilão falso criado pela Xena, que na verdade era um pai de família que teve um filho perdido na guerra, porque a Xena convenceu o filho dele a ir pra guerra, e o filho dele acabou morrendo. Ele fala pro Hércules que a Xena é como a Hidra, a demoníaca, outros monstros que o Hércules tinha derrotado, que ele não podia desistir. Aí o Hércules vai e não desiste. Porque se a Xena mata o plano da Xena era fazer com que o Iolaus lutasse contra o Hércules, colocar os dois amigos um contra o outro. Aí então o Hércules iria matar o Iolaus, e então ele ia ficar enfraquecido psicologicamente, a Xena ia matar eles. Vocês percebem isso? Eu acho assim que a Xena era a única mulher, uma das únicas, né? Uma das únicas personagens capazes de derrotar o Hércules pelas habilidades marciais dela. Com certeza ela derrotaria ele. Ou não, mas seria uma luta difícil. Ela sabia que se ela enfraquecesse ele psicologicamente, seria muito mais fácil. Então foi o que ela de fato fez nesse episódio. Eu cheguei a ficar com raiva dela. Eu não nego, assim, como vilã. Eu não gostei daquilo que ela fez com os amigos, né? Dividi-los. Eu sou fã do Hércules e do Iolaus também. E fiquei com raiva dela nesse episódio, do que ela fez com o Iolaus, por ela estar usando ele ali. Mas enfim. E é também nesse episódio a primeira aparição do Chakra. E nesse episódio a gente vê que o Chakra é mais simples. Se a gente der um zoom na câmera, olhar ali, ele é mais simples, não tem aquelas pedrinhas. Is this what you do to all your warriors, Xena? Only those who don't follow my code. Outra coisa interessante, o cavalo que a Xena usa nesse episódio não é o Argo, a gente vê que é nesses primeiros episódios aí. Outra coisa também interessante nesse episódio é que tem uma cena assim que logo depois que o Hércules conheceu a Xena, que estava com o Iolaus, e o Iolaus conheceu a Xena e apresentou pro Hércules, ele tá lá fazendo o muro da casa da mãe dele, o Hércules, né? E aí ele fala assim pra mãe dele, olha, o Iolaus sumiu faz uma semana, o que ele deve estar fazendo, né? Ele tinha sumido pra lá com a Xena. Aí a mãe do Hércules vira e fala assim, olha, Hércules, você que fez 3 filhos, tá me fazendo essa pergunta? Aí eu fiquei pensando assim, depois que a mãe do Hércules falou isso, eu fiquei pensando, pô, será que o Iolaus ficou lá de sapeca e uma semana com a Xena, cara? Que isso, meu? Nossa, que insaciáveis, né? Aí, enfim, mas né? E outra cena também que eu gostaria de mencionar é uma que a Xena vai lutar contra os caras que estão na carroça, junto com o Iolaus. Ele é a primeira vez que o Iolaus vê a Xena em ação, a Xena lutando. E ele fala, o melhor amigo do Hércules fala que ele vira pra Xena e fala, eu nunca vi ninguém lutando como você. Você é uma guerreira muito boa. A única pessoa que eu vi lutando como você foi o Hércules. Aí a Xena fala, estou honrada. Então, cara, só pra mencionar assim, o melhor amigo do Hércules, ele ali reconhece essa habilidade da Xena, como a grandeza dela como guerreira, né? Lutar tão bem como um filho de Zeus, como um semideus, né? Ali a gente percebe ali, né, mais uma vez, ratificando como a Xena é a melhor guerreira, né? Não sei se alguém ainda tem dúvidas disso, né? Mas essa é mais uma das cenas que mostram como ela é boa realmente, como ela é um mito. Eu cheguei a shippar a Xena com o Iolaus.
Hoje eu percebo que foi só tudo teatrinho da Xena, né? Ela nunca teve nenhuma atração física, talvez não, pelo Iolaus, né? Mas eu gostei de ver os dois juntos na época. Eu sou muito fã do Iolaus. As pessoas que me conhecem como Xena sabem que eu acho ele maravilhoso. Ver os meus dois guerreiros favoritos ali foi muito bom. Hoje o meu guerreiro favorito é o Hércules. Eu gosto hoje mais do Hércules do que do Iolaus. Mas quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha conhecido a série, eu gostava mais do Iolaus. Foi a primeira pessoa assim, que me chamou mais atenção, assim, junto com a Afrodite. Foi o Iolaus. Eu não ligava muito do Hércules. Hoje eu gosto mais do Hércules, né? O Hércules é meu crush. A Xena, ela seria a única pessoa que derrotaria o Hércules em uma batalha. As habilidades marciais dela, pra mim, não deixam dúvidas disso. Seria uma das únicas pessoas entre os mortais e os deuses, inclusive, né? Porque o Hércules, creio que pelo que eu observo, ele luta muito melhor que alguns deuses. Pra mim, um dos únicos que se equiparou a ele numa luta muito puxada foi o Hades, né? Que eles lutaram juntos em um episódio que eu não lembro qual, acho que foi Entre os Dois Mundos, da Perséfone. Que o Hades sequestra Perséfone e a Deméter castiga a humanidade com isso. Então o Hércules vai resgatar a Perséfone no submundo e... Enfim, assistam porque eu não vou me estender muito nesse episódio. Mas, enfim, só pra dizer que pra mim, um dos únicos deuses que se equiparam, assim, é o Hades. E entre os mortais, acho que uma das únicas que poderia realmente, de fato, ter uma luta justa e derrotar o Hércules seria a Xena. Mesmo ele sendo semideus e ela sendo mortal, acho perfeitamente possível ela vencer ele. E no final do episódio, então, o Iolaus cai na real e tá lá lutando contra o Hércules, mas depois ele vê que aquilo é uma grande besteira, que ele tá sendo colocado mesmo contra o melhor amigo dele, que o que ele tá fazendo, brigando por uma mulher que ele acabou de conhecer, sendo manipulado ali. Aí então ele vai lutar ao lado do Hércules e a Xena foge. E, enfim, terminou o episódio, né? Bom, outros comentários sobre o episódio que eu quero fazer, né? Xena tá linda, diferente, ela não tá com o cabelo totalmente preto, acho que a Lucy tava escurecendo o cabelo ainda, né? Tá com o cabelo meio cacheado, assim, nas pontas, babyliss, né? Tá muito bonita a Lucy. A roupa vermelha no começo do episódio. Aí lá pro meio ela aparece com uma armadura diferenciada. Enfim, só comentários à parte, gente, do figurino mesmo que eu gosto. Agora vamos falar sobre o segundo episódio que a Xena aparece, que é o episódio 12 da primeira temporada, The Gauntlet. Pra mim, na minha opinião, esse foi o melhor episódio dessa trilogia. É o episódio que a gente vê a transição ali da Xena, né? Porque no episódio 9, ela aparece como aquela vilã perversa. A gente não vê bondade nela, a gente é incapaz de mostrar a bondade dela, porque realmente não se mostra. E nesse episódio ali, a gente vê que apesar de ser guerreira, ela tem traços de bondade, ela tem traços de uma conduta. Ela não mata mulheres e crianças. O Darfus, que é o guerreiro líder, ao lado dela, que é líder também, era líder mor, né, claro. Mas o Darfus, ele se mostra cruel, mata mulheres e crianças, idosos. A Xena recrimina aquilo. A gente vê uma cena que eles vão atacar uma aldeia só matando homens pela ordem de Xena. E o Darfus mata um idoso, uma mulher, não lembro quem. E a Xena recrimina aquilo. É interessante ver que nesse episódio a Xena é mostrada como, não só como uma vilã, mas como... interessante ver que nesse episódio ocorre a transição da Xena. E nessa transição a gente vê uma mulher muito corajosa. Como o Hércules falou no terceiro episódio dessa trilogia, que é o 13º de Hércules, ele fala, a Xena é uma guerreira no verdadeiro sentido da palavra. E nesse episódio a gente vê que essa frase do Hércules realmente é muito real, porque a Xena enfrentou um exército inteiro, de certa forma traiu. Vou explicar, vou chegar lá. Vamos começando, né, por ordem.
o Hércules aparece, se encontra com o primo. O Iolaus não apareceu nesse episódio, né? Eu tava até pensando assim, se o Iolaus aparecesse, como seria, será? Como seria essa história, o desfecho dessa história, né? Eu acho que seria totalmente diferente. Quem assistiu pode até opinar aí se quiser. O Hércules se encontra com o primo e lá numa aldeia, entre os perdidos lá dos destroços da guerra, de uma das aldeias que a Xena e o exército dela, junto com Darfus, derrotou, ela encontra quem? O Salmônios. O Salmônios é tipo o Joxer do Hércules. Quem assistia não conhece o Salmônios, né? Tô viajando aqui. Vocês já conhecem o Salmônios. Então, o Salmônios começa a ficar com aquelas palhaçadas dele e a Xena fala, você me diverte. Aí pega, tipo, que é meio que adota o Salmônios, né? O interessante que eu quero falar do Salmônios é o quê? Ele faz uma musiquinha da Xena, aquela música. Xena, olha ela aí, não é tão ruim, o que está por vir. Então, tem essa música que o Salmônios criou pra Xena. Uma coisa que eu quero citar é que, assim, o Salmônios, eu acho que o Salmônios desse episódio foi crucial pro Hércules perceber que a Xena não era aquele monstro que aparece no primeiro episódio lá, dessa trilogia, no caso, né? Quando eu falo primeiro episódio, eu tô considerando só os 3, tá, gente? Salmônios, ele andando com a Xena, percebe que ela não é tão mal quanto o outro guerreiro que estava com ela, né? O Darfus. Quando ele se afasta da Xena, ele avisa isso pro Hércules, né? Quando ele encontra com o Hércules, ele avisa isso pro Hércules. O Hércules é até resistente em perceber isso, porque ele tá com aquilo ali, com aquela outra história na cabeça. O exército, então, do Darfus e da Xena continuam atacando, massacrando. E até que chega um momento que os dois discutem, né? O Darfus e a Xena. E o Darfus... e a Xena diz que ele vai sair do exército. Só que ele já tá fazendo a cabeça dos homens lá, que a Xena é fraca, que ela não fez alguma coisa lá, não matou os guerreiros, alguma coisa. Seria lealdade a que o exército seguisse ela por medo. E o Darfus já faria, o que importa se é medo ou se é medo ou lealdade, o importante é que eles obedeçam. E a Xena tinha valores totalmente diferentes do Darfus. Então a Xena, ela se recusa àquilo, ela fala que vai sair do exército. O Darfus então disse que se ela quiser sair, ela vai ter que passar pelo desafio, que é um corredor da morte, em que os homens vão bater na Xena. Ela vai passar pelo corredor e os homens... E ela, desacreditada, ela vai e fala que nenhum homem daqueles vai levantar a mão contra ela. Mas ela passa pelo corredor da morte. Acho que no começo ali que ela estava passando, eles tiveram até um pouco de receio de tocar nela, né? Claro, uma líder, uma guerreira daquele calibre. Mas depois eles não pegam leve, eles batem mesmo com força. Mas a Xena passa pelo corredor e sobrevive. Uma das coisas que o Salmônios, que estava lá assistindo tudo isso, comentou com o cara do lado, e o cara falou, ninguém nunca sobreviveu ao desafio. E a Xena sobrevive. Isso aí mostra um pouco mais até de como ela é um mito realmente, de fato. Isso consolida ainda mais a Xena como a melhor guerreira, né? Como eu disse, eu não sei se alguém tem dúvidas sobre isso, mas é sempre bom mencionar os feitos da princesa guerreira. Pra mim, é uma das cenas mais bonitas dessa trilogia, uma das cenas mais bonitas da Xena, personagem, tanto em Hércules como em Xena, quanto qualquer outra aparição da Xena. E eu também gostaria de mencionar agora, vou fazer uma recomendação mesmo. Essa cena do corredor, uma cena idêntica, ela apareceu no filme chinês chamado The Bride with White Hair, A Noiva dos Cabelos Brancos. E eu vi esse filme assim, logo lá no começo de 2006, 2007, quando eu comecei a acompanhar a série mesmo. Eu vi essa cena desse filme e eu logo associei a Xena. Cara, tem alguma coisa a ver com Xena. O filme é de 93.
e Hércules é de 95, então teve uma inspiração aí. E eu até pesquisei lá no Brasília Xenix, eu não lembro quem me respondeu agora o nome da pessoa. A pessoa me falou o nome desse filme, eu fui pesquisar o nome do filme em português. E Entre o Amor e a Glória. O filme é muito bom. A personagem Xena foi inspirada na personagem principal desse filme. É uma guerreira incrível também, que passa pelo corredor e sobrevive, exatamente igual a Xena nesse episódio. E se vocês verem, eu vou deixar o link aqui embaixo do trailer desse filme. Eu não achei esse filme online, sem ser pago. Eu só achei no Claro TV, que é tipo Netflix. Achei e assisti pelo Claro TV. Deve ter algum site pago, ou até mesmo online, se vocês procurarem bem. Online de graça, deve ter. É um filme antigo, né? A gente não acha com tanta facilidade. Mas eu recomendo muito que vejam quem é Xenite. Por favor, vejam, gente. Porque se vocês verem um trailer que eu vou deixar aqui embaixo, e vou tentar também achar a cena que eu tô citando pra botar aqui embaixo, vocês vão ver a semelhança. A semelhança do trailer com a abertura de Xena. Enfim, impossível não gostar desse filme quem é Xenite, porque tem realmente semelhanças. E essa pessoa da comunidade do grupo Brasília Xenites, que eu perguntei sobre o filme, que eu tinha esquecido, eu queria pesquisar, ela me falou que a personagem Xena foi inspirada nessa mulher desse filme, da noiva com cabelos brancos. E esse filme tem, assim, tem cenas de sexo muito boas, tem cenas de luta muito boas. É um filme ótimo, eu recomendo, até pra quem não é Xenite. E a próxima cena agora que eu vou falar é a cena épica desse episódio, né? Uma das mais discutidas, assim, entre Xenites e fãs de Hércules, e até entre Xenites mesmo, né? Que é a luta da Xena com Hércules. Cara, outro ponto positivo desse episódio, porque é um dos motivos porque eu também acho ele um dos melhores, né? A luta da Xena com Hércules. Porque a gente pergunta assim, eu pelo menos nessa segunda vez, agora que eu tô revendo Hércules, eu vi que as habilidades dele marciais, a força dele é realmente uma coisa sobre-humana. Não subestimo o Hércules, como eu vejo até muita gente no meio dos Xenites fazerem. Não subestimo ele, acho que ele tem uma força realmente que não tem dúvida, não deixa dúvidas. As habilidades dele também são boas. E eu fiquei pensando, como uma mortal, que eu acredito que Xena seja mortal, embora a gente discussões que ela seja filha do Ares, eu tenho meus motivos para achar que ela não é filha do Ares, né? Mas isso é uma longa discussão para outro vídeo. Eu fiquei pensando, né, como mortal, a Xena quase derrotou o Hércules, porque ela chegou, deu um baile no chão, e o primo do Hércules chegou e distraiu ela. Aí isso fez com que o Hércules virasse em favor dele. Segurou a espada e jogou ela no chão. E botou a espada aqui no pescoço dela. Eu até escrevi um artigo, vou deixar aqui embaixo no meu blog, Entre Outros Mundos, em Outros Mundos, no meu blog Em Outros Mundos, e eu analisei a luta. Realmente a Xena tinha capacidade de vencer aquela luta, porque o Hércules tem a força, tem a habilidade, mas ela estava muito ágil, agilidade, né, que ele tava meio, eu acho que ele estava um pouco perdido ali na luta, sim, que ela estava ágil nos saltos mortais, nos golpes que ela estava dando, e o Hércules não estava realmente conseguindo acompanhar. Me desculpe quem não concorda com isso, mas é a realidade, gente, é o que eu vi, né? Assisti bem a luta ali e foi isso. Eu acho sim que a Xena teria vencido ele se o primo do Hércules não tivesse chegado. Aí a gente ia descobrir se ele é mortal. Mas o Hércules precisava vencer sim, e porque a Xena era vilã e ele era um mocinho, e para a história ter aquela continuidade que teve, até para a Xena se tornar a grande heroína que ela se tornou, aquilo ali foi crucial, né? Então o Hércules vence a Xena, e na minha opinião, na minha visão, assim, o Hércules só não matou a Xena naquele momento, porque eu acho que ele mataria sim, pela raiva que ele tava um pouco, sim. Apesar do Hércules ser tão bonzinho, tão educadinho, eu acho que ele mataria a Xena, se preciso fosse.
por ele saber o perigo que ela representava, por ser uma mulher estrategista e forte, e com muitas habilidades e com capacidade sim para dominar e destruir o mundo. Sem exagero, estou falando assim, eu acredito nisso mesmo. E ele mataria ela, mas na minha opinião ele não fez isso porque ele percebeu que a China tinha sido deserdada do próprio exército, porque aquilo que o Salmônios falou para ele anteriormente era verdade. Então, cara, o Salmônios, né? Palmas pro Salmônios, ele foi um personagem, uma peça fundamental ali para essa transição da Xena, e pro Hércules também dar aquela chance da Xena lutar ao lado dele, da Xena repensar. Porque o Salmônios foi a primeira pessoa que falou que a Xena não era tão má, ela não era tão má quanto o Darfus. Ela tinha um pouco de bondade no coração dela. O Hércules estava resistente em acreditar nisso, mas no final ele acaba acreditando. E ali foi o momento. A Xena vai embora então, e acontecem várias coisas ali. E no final, quem aparece para ajudar o Hércules, né? O Hércules está lá lutando. Quem aparece é a nossa princesa guerreira e crava uma espada no coração de Darfus, né? Matando. E tem a última cena do Hércules com... uma visita aqui no blog, gente. Ó. Quem veio dar um oi. No final, o Hércules pergunta pra Xena assim, e agora? Aí a Xena olha pra ele e fala, que tal se descobrirmos juntos? Aí ele faz uma cara assim. Ali acho que já tinha um interesse entre eles dois, sabia? Ali que nasceu. Aí o Hércules percebeu que a Xena tava um pouco interessada. Aí ele, então tá, né? Aí eu acho que... Mas ainda não tinha, né? No terceiro episódio a gente vê isso. Então, se no primeiro episódio ela apareceu como vilã, no segundo foi a transição, no terceiro ela já era a heroína. Se consolidou como heroína, que lutava de fato ao lado do bem. No terceiro episódio, o que a gente pode falar? Ai, gente, a gata me condenou porque eu tô... Ai, gente. Vou abrir a porta e depois sai. Então, nesse terceiro episódio, a gente tem a Xena lutando ao lado do Hércules, porque o Ares deu uma chance de reviver o Darfus para ele destruir, fez um monstro lá para matar o Hércules, né? Então a Xena e o Hércules se unem ali, e nesse episódio acaba aparecendo, inicialmente o Hércules, Salmônios e Xena. Aí depois aparece o Iolaus, né? É nesse episódio que o Hércules, que o Salmônios e o Iolaus se conhecem, né, também, né? E o Iolaus descobre que a Xena tá ali envolvida ali ajudando o Hércules. E o Iolaus fica bem chateado ali, bem com raiva mesmo, já tá com raiva da Xena, tudo que ela fez com ele, usou ele, botou ele contra o melhor amigo, ia matar ele, tentou matar ele. Aí o Iolaus tem uma conversa com o Hércules defende a Xena nessa parte que ele fala que a Xena é uma guerreira no verdadeiro sentido da palavra. Aí o Iolaus insinua que os dois estão rolando na cama, né, que ainda não tinha acontecido, né, tava pra acontecer, mas não tinha acontecido, né, e também não foi o motivo pelo qual o Hércules estava ali do lado da Xena. O motivo realmente era que ele tinha percebido que ela era uma guerreira boa. E também, né, gente, o Hércules, ele tá encantado pela Xena nesse episódio. Tem uma cena que mostra bem o jeito que ele olha pra ela, mostra que o sentimento da Xena por ele, com certeza, é recíproco, que ele tá admirando ela. Então, o Iolaus continua seguindo o Hércules, e aí tem aquele clima ruim entre a Xena e o Iolaus, né? Mas a Xena consegue depois provar pro Iolaus que ela realmente mudou, e ela salva ele numa das lutas, e eles têm uma conversa, e eles ficam amigos, finalmente, nossa, finalmente eles ficam amigos. E é bonito ver essa amizade nascendo, tanto entre o Iolaus e a Xena, quanto
entre os três ali, né? Depois vem a Gabriela, o quarteto, né? E, enfim, aí tem a cena que, uma das cenas, assim, na minha opinião, mais bonitas que fizeram, foi a cena em que o Hércules e a Xena fizeram amor, ali na floresta, né? Que a Xena fala que antes, se ela morresse naquele dia, na batalha contra Darfos, que ela não gostaria de morrer sem antes mostrar pro Hércules o que ela sentia. Aí os dois se beijam, dão aqueles amassos, a gente subentende que eles fizeram sim, chegaram às vias de fato. É uma cena bonita, né? Daí a pouco o Iolaus chega e os dois já terminaram lá o ato e o Hércules está lá acariciando a perna da Xena. E fica aquela coisa meio sem graça, assim, dos três, né? Mas enfim, destaque para essa cena aí. No final eles matam o monstro criado pelo Ares. E tem a despedida do Hércules e da Xena, né? Que é toda aquela melosidade, os dois se beijam, a Xena beija muito bem, o Hércules beija ela. Será que eles vão se encontrar de novo, né? É aquilo ali, né? Acho que ali foi o episódio, então, que a Xena terminou como o final de Hércules, ótimo, que a Xena ali terminou como a nossa grande guerreira heroína, né? E amante do Hércules, né? Amante de um dia também, né? Porque eles não ficaram muito mais tempo depois disso. Só em Prometeus, e depois eles ficaram só amigos, né? Como a gente viu, né? Grandes amigos, né? Amigos demais. She's a warrior in the truest sense of the word. E é isso, né, gente? É isso que eu tinha pra falar desses episódios. Espero que vocês que são Xenites, que já viram, fiquem com vontade de rever. Quem lembra desse episódio, comenta aqui embaixo. Desses 3 episódios, comenta aqui embaixo, por favor. Vejam o filme que eu recomendei. Vejam, quem não viu ainda, quem é Xenite não viu esses episódios, mesmo que não goste de Hércules, eu sei que muitos Xenites não gostam de Hércules, assiste esses 3 episódios. Assistam os outros episódios também, porque vale a pena, cara. É um mundo... Você se transforma lá pro mundo da Grécia, isso sempre vale a pena, né? Se transportar lá para aquele mundo da Grécia, dos deuses, semideuses, centauros, ninfas, enfim. Esse mundo todo, Amazonas. Então sempre vale a pena, pra mim sempre vale a pena me transportar para esse mundo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço sobre a série Xena. E, enfim, é isso. Tchau, gente. Xena, olha ela aí, não é tão ruim o que está por vir. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam.